Tudo bom, pessoal? Depois de bastante tempo a gente vai retomar algumas entrevistas no canal de questões de saúde. Tem um tema que me interessa muito, porque eu tenho bastante pacientes que fazem acompanhamento diante dessas condições, que são as doenças autoimunes. As doenças autoimunes, por definição, é como se o próprio corpo tivesse uma ação contra ele mesmo diante de determinados estressores, né? A gente tem, acho que o exemplo mais comum que a gente mais ouve falar é o lúpus, que é uma doença, por exemplo, uma paciente como a Selena Gomez tem, por exemplo, que ela perdeu um rim, teve que fazer transplante, ela toma uma série de medicações por conta dessa condição. Então a gente acaba ouvindo falar mais dessa condição. Mas tem muitas outras doenças, como a tireoidite de Hashimoto, que é uma condição da tireoide, como a doença de Crohn, que é uma doença gastrointestinal, né? Entre outras. E tem uma correlação muito importante entre as questões da autoimunidade e a alimentação. É por isso que eu tenho o prazer hoje de receber a Rebeca Lapinski, que é nutricionista e que trabalha com essas condições, não só as doenças autoimunes, mas algumas condições crônicas também, de doenças crônicas, né? E a alimentação tem uma ação muito importante na recuperação e na estabilidade desse tipo de paciente. Tudo bom, Rebeca? Tudo bem. Conta um pouquinho dessa tua atuação, né? De onde surgiu, você estava me contando que você é portadora também de algumas condições crônicas e autoimunes, né? Mas de onde surgiu o teu interesse e hoje quais são as condições que você mais lida no consultório? Bom, obrigada pelo convite, primeiramente, é um prazer. E, bom, vou começar pelo meu interesse. Eu tenho uma irmã mais velha, então com 9 anos de idade, né? Sou do Mato Grosso, então lá no interior. Então, a minha mãe começou a ver alguns sintomas na minha irmã, que chamava de febre reumática, né? Sim. E ela levou no médico com muito custo. Ela conta a história de que ele abriu um livro velho, foi no médico, encaminhou para outro, abriu um livro velho, começou a ler e falou assim, mãe, sua filha tem isso daqui. Aí era artrite idiomática juvenil. Então eu cresci vendo a minha irmã lidando com essa doença, que depois se tornou, né, artrite reumatoide e, por falta de tratamento, evoluiu para artrite psoriásica. E aí eu sempre comecei a faculdade de nutrição e vi que era um caminho que ninguém estava falando, ninguém estava entendendo o quanto a nutrição, o quanto a gente tinha uma relação assim extremamente ligada. Além da gente de lidar assim com a questão da medicação que interfere no apetite, tanto para mais quanto para menos, desnutrição nutricional, de vitaminas e minerais. E aquilo começou a me chamar a atenção. E aí eu vi quando ela começou a imunobiológica, eu vi que aquilo tinha uma relação e precisava ainda mais. E aí na faculdade no estágio eu comecei a receber muitas pessoas com algumas doenças reumáticas. E aí eu comecei a ter um carinho um pouco maior com isso e resolvi fazer uma pós em imunometabolismo. Certo. E aí eu tenho também, aí nisso tudo, nesse contexto, eu descobri a fibromialgia há uns 7 anos. Mas vinha com muitos sintomas há muito tempo, e ninguém, sua cabeça, é psicológico, né? Não tem relação nenhuma, essa dor que anda é psicológico, essa rigidez não existe, e outros fatores. E até que eu consegui o diagnóstico e foi, né, um início de tratamento, porque tinha um preconceito muito grande que você é muito nova para começar um tratamento. E você é muito nova para começar medicamentos tão fortes assim. E aí eu lembro que eu fiquei... Como se eu não pudesse ter problemas mais jovem para justificar ter fibromialgia. Exato. Eu lembro que me tratavam no começo com Dorflex. E me davam Dorflex a cada 6 horas, porque diziam que eu era muito jovem para tomar medicação. E aí quando eu dizia que com dor, às vezes só passava com um medicamento muito forte, um opioide, era um spam, né? Como se eu não pudesse ter esse direito. E aí eu comecei a entender a dor e ver o quanto isso influenciava na alimentação. E aí eu fui fazer a pós em comportamento alimentar com ênfase em saúde mental.
porque eu comecei a entender que o paciente com dor, o paciente que ele tem a doença crônica, a doença autoimune, a relação dele com a comida e com o alimento é diferente. É diferente porque a dor está presente, os sintomas estão presentes, a medicação está presente, incerteza, falta de acolhimento. Então são muitas coisas presentes para eu achar que ele vai conseguir seguir um plano alimentar 100% e que vai dar tudo certo, porque eu tenho uma doença que eu não consigo prever ao longo disso, e se ele entrar em crise. Então eu comecei a entender tudo isso e a tentar levar esse acolhimento que às vezes faltava para mim como paciente, para ele. E o meu diagnóstico de artrite psoriásica, ele veio muito recente, veio ano passado. Foi um choque já sabendo que eu tinha, assim, né? Tá. E aí eu já sabia, meio que já sabia, mas demorou muito para fechar diagnóstico, pela ausência na parte de exame. Então fica naquilo, mas você também é muito novo para ter artrite, até que a gente conseguiu. E aí foi onde eu também quis levar isso sempre levo isso pro paciente, né? Principalmente quando ele recebe o diagnóstico de que tá tudo bem. Assim, não é o caminho, é agora que você vai, algum novo ciclo vai começar. Exato, E hoje no consultório, assim, eu tenho uma presença muito grande de algumas doenças em si, assim, sabe? Que algumas eu falo que estão no meu coração, claro. Ou não. Mas eu tenho muita presença de artrite psoriásica, artrite reumatoide, tem muita presença de doença de Crohn, retocolite, esclerose múltipla, né, esclerodermia, né, então síndrome de Sjögren, né, acho uma super complexa. Então, assim, hoje tem uma diversidade, hoje que a gente tem uma prevalência maior de algumas doenças, né, espondilite também tem bastante, mas tenho essas vertentes ali. Cada uma tem que trazer um pouquinho da individualidade, que por mais que seja autoimune, são tratamentos diferentes, assim como o lúpus, quando o paciente, se ele tá com nefrite, se ele não tá, né, o que a gente qual vai ser a conduta, né, então, mas eu sou apaixonada por essa área. Então. Esse tema, né? Esse tema pegou pessoalmente e acabou também tendo identificação, né, dos pacientes com você, né? Então, acaba que eu sempre busco dizer pra eles que eu tenho. No começo, sabe, Lara, eu tinha um pouco de receio, assim, se eu ia falar ou não. Sim. Acho que tem isso, né? Será que eu vou expor como profissional? Será que isso vai também influenciar ou não? E aí eu sempre falo isso pro paciente. Às vezes ele fala pra mim, não parece. Eu falei assim, mas você também não tem que parecer. Acho que é um estigma muito grande, né? Sim. Porque eu acho que o paciente autoimune, ele passa por um estigma de que ele tem que parecer que tem dor o tempo todo, que ele tem que estar o tempo todo reclamando. E aí a gente não reclama e, nossa, será que tem mesmo? Exato, se reclama, tá sempre reclamando. Então, vive essa dualidade que é difícil, né? Sim. Muito difícil isso. E o que você considera como pontos principais de atenção em quem tem uma doença autoimune com sua própria alimentação, assim? Eu sempre comento a questão de evitar muitas questões do máximo possível do que for processado, industrializado, porque esses compostos também artificiais acabam contribuindo para o estresse do organismo, né? Mas tem algo que você considera muito relevante, tem as coisas anti-inflamatórias. Sim. Que eu acredito que fazem muito sentido. Os ultraprocessados, acho que a gente tem uma diversidade, infelizmente, dentro da nossa cultura já alimentar, né? Então, é sempre o estigma, assim, de tirar isso do paciente. Então, realmente, eles são mais inflamatórios, até por ser uma doença sistêmica e por ser uma doença com uma ênfase muito grande metabólica. Então, vai contribuir para esse paciente desenvolver outras coisas, e a maioria acaba desenvolvendo. Mas muitas vezes eu acho que eu vejo que para mim é crucial, é mais inclusão.
às vezes o paciente ele fica muito ligado ao que ele vai excluir muito da dieta dele. Sim. Quanto mais a gente inclui, mais a gente talvez esquece esses outros alimentos. Então eu tento sempre usar essa tática com ele. Então incluir mais proteínas de alto valor, então proteínas magras, por exemplo, e não necessariamente precisa ser de origem animal, sabe? Na alimentação dele. Então incluir mais vegetais, mais frutas. Então são pacientes que realmente vão mais para o ultraprocessado, mas eles esquecem de ir para os outros alimentos. Sim. E aí fica, mas eu não sei o que comer. Exato. Então eu... Que é uma questão da praticidade, eu acho. Sim, também, né? exato. Que eu considero mais incômodo, somente se for uma pessoa que tiver em idade ativa de trabalho, né? Sim. Que é como que eu vou deslocar, conservar esses isso. alimentos indo para um escritório, pegando o transporte público, não tendo um local para refrigeração ou acomodação adequada, né, do alimento. Acho que essa organização é importante. Eu falo que vai acontecer de um dia para o outro, não vai. O paciente ele vai precisar entender que são alguns pilares que ele vai ter que modificar para ele ajustar esse comportamento alimentar dele de acordo com o tratamento dele. E o que ele espera também do tratamento, né? Porque assim, a gente vai tratar ele, mas tem o que ele vai esperar e o quanto ele vai se dedicar a isso para que isso funcione também. Né? Claro, então eu acho que uma organização é fundamental. Esse paciente ele começar a organizar refeições, né, durante a semana, para isso ficar mais prático, ele incluir mais essas proteínas, mais frutas, mais vegetais, e ele não se privar dos alimentos que também trazem acolhimento para ele e da vida social dele. Então, às vezes, o paciente ele chega no consultório, ele fala, eu tirei o glúten, eu tirei o leite, eu tirei tudo, e eu não tenho mais vida social, e eu tô com depressão, eu tô com isso e aquilo, eu tô com várias coisas, e eu falo assim, a gente vamos incluir tudo de novo, porque tem a ausência de vida ali, né? Sim. Porque eu já tive algo muito drástico, que foi um diagnóstico, um tratamento. E eu vejo que a ausência, muitas vezes, desse aspecto alimentar faz com que o paciente não dê aderência ao tratamento medicamentoso, nas outras áreas, porque ele já acha que já está sendo restrito demais. Sim. Não vou nem tomar medicação, já estou fazendo aqui. Então, eu vejo que a minha dica seria incluir mais, então, proteínas, vegetais, legumes, mas também não deixar de incluir esses alimentos que gosta. Se tiver que evitar o consumo de sal. Acho que a gente já consome muito sal, muito sódio, né? Então, talvez a gente tentar evitar os temperos mais naturais. A gente tem uma terra muito rica. Acho que a gente tem uma diversidade alimentar muito rica. Talvez a gente foque tanto no ultraprocessado e ache mais prático, porque a gente perdeu e tem perdido o hábito da nossa cultura brasileira alimentar mesmo. Sim. Né? De que às vezes é tão prático a gente fazer uma mandioca, um aipim para levar, do que um salgadinho ou do que uma bolacha, né? Então a gente, às vezes a gente perde um pouquinho esse aspecto da nossa cultura e a gente vai deixando essa outra cultura da praticidade. E às vezes até uma cultura da praticidade que leva o nome fit, diet, light, que não tem nada disso, né? São só preços elevados e um bom marketing, que às vezes piora o quadro do paciente, porque às vezes tem ali algumas substâncias que pioram o quadro. Por exemplo, se o paciente tem uma doença de Crohn, se o paciente tem uma retocolite, às vezes vai fazer o uso de algum alimento que tem pimenta, que tem alguma outra coisa, pode desencadear uma crise ali, né? Então, isso faz com que o paciente tenha cada vez mais medo de comer, vai tendo ali uma seletividade alimentar maior, um distanciamento maior com o alimento, com a relação com o alimento dele, né? Então, acho que tudo isso vai prejudicando. Então, acho que é se atentar mais ao básico, né? A comida de verdade, né? E deixar um pouquinho esses alimentos que são mais inflamatórios mesmo, os ultraprocessados, as gorduras saturadas, né? O excesso de sal. A gente já tem bastante sal na comida, ali no tempero. Evitar colocar ali a mais que a gente sempre coloca, né? Eu diria que são essas as dicas. Sim. Você estava falando também em relação aos transtornos relacionados à alimentação e à parte da saúde emocional, né? Que tem aí desde a anorexia, bulimia, que são quadros, né, emocionais, mas também tem o autismo que você estava relatando que tem na família também, né? Então, como lidar, né, com essas questões,
dentro da rotina dessas pessoas, com o que você normalmente trabalha, né, com elas? A gente falou que tem uma questão comportamental, né, não é só nutricional. Não, acho que é importante abraçar e entender. Acho que a primeira coisa é monitorar. Então, qual é o tipo de comportamento? Se eu tenho um paciente, por exemplo, o que as pessoas acham que é incomum ter um paciente com uma doença crônica, autoimune, que venha com TEA, por exemplo. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou monitorar o comportamento alimentar desse paciente. E eu vou ter que trabalhar em cima do que ele tem de comportamento alimentar. E eu não posso exigir que esse paciente que ele coma mesmo sendo anti-inflamatório. Sim. Eu não vou poder exigir que esse paciente tome um suplemento, mesmo esse suplemento sendo fundamental. Talvez é fundamental para o outro. Sempre busco dizer para o paciente assim, é saudável, mas tem que ser saudável para você. Então, se eu te obrigo a tomar, se eu faço daquilo uma obrigatoriedade, não é saudável. Então, esse paciente... de experiência na minha casa, né? Eu falo que não deixa de ser são desafios que a gente precisa lidar. E desafios sempre também, acho que no percurso do tratamento. Os desafios a gente vai ter da remissão, os desafios da fase ativa, os desafios de quando muda a medicação. Então, entender tudo isso e tentar encaixar. Mas não... Jamais eu acho que não respeitar essa relação da comida com esses pacientes. Acho que é monitorar. Ele gosta disso, ele não gosta dessa cor, ele não gosta dessa textura. Como que eu posso melhorar? Acho que o primeiro ponto é não demonizar. Exato. Não demonizar para ele que se ele não fizer isso, o errado é ele. Não é bem assim. Não existe o errado. Né? Mas incentivar ele sobre o que ele gosta de comer, sobre a relação que ele gosta de ter. A gente sempre viveu uma relação da alimentação, a nutrição sempre, antigamente, era muito arcaica. Né, de que era assim, todo mundo tem que comer de 3 em 3 horas, comida de verdade é isso, você pode isso, você pode aquilo, o prato se compõe assim, e sempre foi muito assim, né, proteína só é essa, e na verdade a gente viu com a parte de nutrição comportamental até esses estigmas sendo quebrados, e a gente conseguindo entender um pouco mais, e vendo que vestígios até desses transtornos se perpetuam na vida adulta desse paciente. Como que a gente lida aí com isso? E muito fazendo com que esse paciente entenda que tá tudo bem ele não ter tanta fome assim. Ele não comer de 3 em 3 horas. Ele não gostar de arroz. Ele não gostar de feijão. Ele não gostar dessa textura. Tá tudo bem. Né? Essa individualidade, ela precisa ser respeitada. Então, dentro desse espectro, desses transtornos, acho que o primeiro ponto que eu tento fazer, que eu faço com o paciente, é monitorar e a gente respeitar. Então, mesmo que alguns pacientes a gente vai trabalhar com planejamento alimentar, outros não. Então, o paciente, dependendo do que a gente encontrar do nível do paciente. Mas sempre acordado do que você gosta. Ok, é isso. Mas é que eu vi na internet de que eu tenho que comer tantas gramas de proteína, de que eu tenho que comer ovo todos os dias. Se eu não gosto de ovo, eu não vou comer. É sempre esse lugar de que é a vida dele. Então, quem é protagonista é ele. Não pode ser mais o lugar da nutricionista dizendo para ele o que ele tem que comer e dando uma ordenança. É um caminho construído em conjunto, lado a lado ali, né? Então, eu gosto de acordar com ele. Pode ser esse caminho? Vou te dar 2 caminhos. Qual você prefere? Dá opções, né? Isso. Vou dar opções. Porque eu quero a autorresponsabilidade dele também. Não é só nossa como professor. Às vezes o paciente inicialmente vai buscar um nutricionista pensando numa lista alimentar, né? Assim, me passa um menu semanal. E depois ele mesmo reclama porque não deu opções, né? Então, acho que a possibilidade de dar opções para que a pessoa também construa, né? A próprio menu também, né? Também dá uma responsabilização, né? Sim. Eu falo para eles assim que eu não quero que eles sejam meus reféns. Eu quero autonomia.
Então falam assim que eles querem, principalmente pensando muito, você trouxe, pensando muito nos pacientes, por exemplo, que têm bulimia. Muitas vezes eles acham que se eles pararem de seguir o plano alimentar, o que a gente fez ali, as orientações, acordou, acabou e ele vai voltar tudo, ele não vai conseguir. E aí eu sempre falo pra ele que ele tem que buscar autonomia. Então às vezes a gente faz um jogo de eu construo uma refeição e ele constrói duas, eu construo duas, ele reconstrói uma e a gente analisa junto. E aí ele consegue entender que ele fez boas escolhas. Sim. Então muitas vezes a gente faz isso com o paciente, pra ele começar a visualizar. Algo que a gente usa muito no consultório, que eu uso tanto nos pacientes que têm alguma relação conturbada com a alimentação, que às vezes está muito presente. Transtorno de compulsão alimentar, muito presente no consultório hoje em pacientes autoimunes. Muito presente. Acho que a compulsão alimentar em geral, né? Acho que muito presente, muitas vezes mal olhada, mal diagnosticada e mal olhada. E tem que trazer muito isso para o paciente, de que ele conseguir visualizar as próprias atitudes. Então a gente usa muito diário alimentar. E para ele conseguir visualizar as boas escolhas que ele está fazendo, principalmente esse paciente, por exemplo, que ele vinha de uma alimentação muito conturbada e ele descobre às vezes ele descobre ali um lúpus, ou ele descobre uma esclerose múltipla e começa o imunobiológico. E ele fica desesperado, ele já quer fazer tudo de uma vez. Sim. Então a gente faz o diário para ele começar a ver os pontos positivos que ele está fazendo dentro dessa construção. E aí ele, mas é que aquele dia eu fui e comi um lanche. Eu furei, né? Eu furei, é sempre isso. E a gente faz isso. Quando a gente tem essas doenças autoimunes também muito presentes, que a gente está na fase ativa, eu uso o diário alimentar e o diário de sintomas junto. A gente monitora todos os sintomas do paciente. Então, se ele está tendo algum sintoma intestinal, dor, nível de dor, o que levou ele a comer, qual foi a reação. Pra gente começar a monitorar também tanto essa relação emocional que ele tem ali, com os sintomas que estão tendo, mas também pra gente conseguir dar liberdade pra ele. Claro. Quando ele for sair pra fora, viajar, ele poder também, né? Monitorar, saber que, olha, talvez esse alimento, porque às vezes eu vejo assim, o paciente me fala, ele faz o diário, a gente vê juntos e ele fala assim, eu como abóbora em pedaço e não acontece nada comigo, mas eu faço caldo só com a água, eu já tenho sintoma. Então a gente começa a ter essa autonomia, dar essa autonomia pra ele, que parece muito singela pra quem não tem sintoma, mas pra ele é muito importante. Né? É muito importante porque dá essa autonomia pra ele. Exato. E aí eu sempre tento trazer isso pra ele, porque eu falo pra ele assim, é uma doença crônica, não tem cura. Exato. Então como que eu vivo bem, com qualidade de vida diante disso? É que você não vai pensar na restrição temporária, né? Assim, só agora uns meses, não é, né? Pra sempre. Pra então sempre. também não dá pra ser tão rígido. Exato. Muitas vezes a gente faz um protocolo, mas eu sempre falo pra eles, é começo, meio e fim. Exato. Não tem por que a gente ter algo muito distante, porque isso só vai afastar cada vez mais. Sim, claro. Né? Vai afastar cada vez mais. Claro que os pacientes, eles criam o seu próprio estilo de vida, eles entendem, isso me faz mal, isso não faz mal. Mas assim, é muito gratificante quando eu pego, por exemplo, pacientes com doença de Crohn, retocolite, que eles chegam no consultório e falam assim, faz 15 anos que eu não como uma colher de doce de leite porque eu tenho medo. Eu como um pão francês. Assim, eu lembro um paciente que ele falou pra mim assim, faz 10 anos que eu não como pão francês. E a gata dele me mandou um áudio assim pra mim, me ajuda a tirar esse estigma da cabeça dele. Né? E eu me lembro que o primeiro dia que ele comeu pão, assim, 10 anos, ele ficou assim, maravilhado, né? E ele realmente achava que o pão ia levar ele a ter ali uma crise. E ele, em remissão, hoje come pão todos os dias. E aí eu sempre pergunto, consulta, e aí, como tá o pão? Ele, não vivo mais sem. Tem o prazer, né, disso, né? E muitas vezes se privar por uma questão estética é uma coisa. E aí a gente precisa retirar da mesma balança essa privação obrigatória por uma doença. Que é isso que é triste ali. Porque aí isso vai criando esses estigmas do paciente
E aí ele vai achando que ele não pode mais ter uma vida normal que ele tinha Exato. antes. Ele vai perdendo o gosto dos alimentos, a memória que ele tinha dos alimentos, né? E aí vendo esse paciente trazendo, retomando essa normalidade de novo e criando a própria normalidade também. É muito gostoso, assim. Eu falo que eu fico boba, assim. Porque eu saio muito satisfeita, assim, porque às vezes a gente vê cada história, assim, de algumas coisas que alguns profissionais, a ausência de profissionais, na verdade, alguns picaretas, né, que ensinam tantas coisas, e a gente pega esses pacientes em consultório. E quando você tem uma doença assim, autoimune, você tem uma vulnerabilidade muito grande. Sim, você quer acreditar em qualquer coisa que te traga alívio, que te traga qualquer benefício, né, qualquer crença você se apega. Exato. E aí, assim, é uma luta ali de conseguir fazer isso. E eu sempre tenho uma frase que eu falo assim pra eles, que reaprender na vida adulta é muito difícil. Sim. Porque a gente aprende na infância, mas na vida adulta a gente reaprende. Sim. Né? Então, assim, como que eu deixo de acreditar naquilo e volto a acreditar? Confio, né? Confio naquela pessoa, naquele profissional. Eu já confiei em tantos. Fiz tantas coisas e não adiantou. Né? Então, às vezes, a gente vê muito isso com consultório. Sim. Né? Tem um jogo de cintura ali pra passar isso essa confiança aí pro paciente. Sim. Né? Conversar com ele. Ajudar, dar orientação, né? Algumas coisas realmente restringir, mas também ajudar ele a ter uma autoconfiança para também fazer as próprias escolhas, se falhar e acertar. E tá tudo bem, né? Falar pra ele que tá tudo bem, todo mundo falha, todo mundo come, né? Então falo pra ele, tento às vezes passar o que eu vivo, né? Sim. Eu também saio pra comer, eu também como fora, eu também tenho estigmas com o meu corpo, também não me sinto bonita o tempo todo, então várias também. Então, assim, a medicação também interfere no meu corpo. Sim. Né? Então, assim, mostrar pra ele que isso, infelizmente, é normal. E não só ele tá passando por isso também. Né? Então, eu tento trazer isso pro consultório pra que ele se sinta mais acolhido. E eu sinto que faz a diferença. Assim, porque eu sinto, eu falo que né? muitas vezes, às vezes, eu saio da consulta aprendendo com o paciente. Né, aprendendo e falando assim, nossa, é verdade, assim, pude achar alguém que tem a mesma coisa que eu e a gente conversar e alguém me ouvir também, alguém saber que eu também passo por isso, que influencia, que também não queria estar tomando essas medicações, que também não queria estar com nada disso, que a gente tem que fazer pra gente ficar bem. Exato. Né? Então isso é legal, assim, fazer esse ambiente ali. Né, de troca com ele. Exato. Ter alguém de confiança que trocar sobre esse assunto, né? Que no caso, você falou da compulsão alimentar ou das restrições, né? É muito estigmatizante também, né? Muito. A vergonha é muito grande, né? Eu me lembro, assim, de casos, assim, e muitas vezes é isso. Algumas doenças de dor, por exemplo, hoje eu vejo muito presente no consultório, em fibromialgia. Então a gente tem essa ligação com a compulsividade muito presente por conta da dor ali. E assim, eu vi no consultório relatos dessa compulsão começando lá na infância, com coisas relacionadas à família, com coisas relacionadas a abuso sexual, onde você tem que ter toda uma preparação de receber esse paciente e entender que não é só falar para ele que é para ele parar de comer. Não é só falar para ele que é só ele seguir esse plano, que é porque ele tem uma doença reumática, é só ele comer uma comida anti-inflamatória, é só ele comer peixe todos os dias, tomar um ômega 3, que tudo vai passar. Sim. Que essa é a função da nutrição. A função da nutrição, nesses casos, vai ser muito mais a fundo. Sim. Muito mais complexa. Vai ser um trabalho, assim, de escalar, assim, degrau por degrau, voltar degraus, degrau por degrau, entender, desmistificar tudo isso, criar um novo comportamento que se alinha àquele tratamento, né, a expectativa daquele paciente também. Sim. Então, assim, e é muito difícil, porque muitas vezes o paciente ele vai dizer que ele tem alguma disfunção. É claro que a gente acaba percebendo o desencontro de informações. Sim. Mas, assim, ele vai relatar muito tempo depois, assim, né? E aí a gente vai falar, que bom. Então, às vezes, tem paciente que relata diagnóstico de bulimia na adolescência.
muito depois de 5, 6 consultas. Sim, e é muito estigmatizante, né? Falar E sobre assim, isso. aí você trabalha, aí você vai vendo que ele tá quase um grito de socorro. Exato, porque tem algumas coisas voltando, Uhum. alguns comportamentos, Ou alguns que nunca foram, mas não Ou- são relatados, né? Exato. Porque causam muito estigma na vida dele, né? Na história pessoal, né? Bullying, né? Problemas de relacionamento com familiares Sim. por causa de alimentação, tudo. comentários, Sim. né? Então, Uhum. assim, isso tudo acontece. E eu vejo isso muito presente em mulheres. Uhum. Né? Acho que a ausência Acho que a gente vive num mundo que é muito mal com nós mulheres, né? Sim. Então a gente tá sempre achando defeito na gente, a gente tá sempre vivendo tudo isso. E as doenças autoimunes e crônicas são doenças que afetam o nosso corpo. São doenças que infelizmente, seja medicação, seja ali uma questão mesmo mental, onde acaba gerando ali um aumento de peso, uma perda de peso, vai influenciar na nossa aparência, na nossa autoestima, né? Então faz com que, por exemplo, essas mulheres, elas ficam muito mais vulneráveis. E nem sempre elas recebem em casa o apoio, o acolhimento. E aí, ou a rede de apoio, né, familiar em si. Então eu escuto de mulheres que não podem chorar em casa, que não podem reclamar que tem dor, que marido ou que filhos não sabem que ela faz um tratamento, que ela toma uma medicação, que ela toma um imunobiológico, né? E isso é muito perverso, né? Claro. Porque a gente pensa assim que o paciente ele precisa disso. Sim. Aí tem momentos que ele vai recair. Exato. Porque a gente sabe que outras coisas podem vir com essas doenças, né? Tem outras doenças que podem vir, né? Tem outras questões que podem vir. Sim. Né? E hoje quando eu pego o paciente, né, o sono tá comprometido, a saúde mental tá comprometido, e o estigma de ir pro psiquiatra. Sim. De tomar um remédio psiquiátrico. Por que eu vou tratar minha doença de dor com uma medicação psiquiátrica? Exato, Não vou fazer isso e me viciar. Eu não quero. E muitas vezes a gente vê também, não, eu vou só para suplementação, suplementação. Até você falar para esse paciente que não é bem assim, suplementação é suplementação, vai suplementar se precisar. Né? Então, tudo isso, assim, tem muitos estigmas, né, dele não dormir bem, dele achar que isso não vai interferir na qualidade de vida dele, no peso dele, no que ele busca, né? Então, ele entender que tem uma nova pessoa pós-diagnóstico, ele não é mais o mesmo, o corpo não é mais o mesmo. Então, acho que tudo isso vai interferindo e a gente vai tentando trazer esses conhecimentos também para nós. Rebeca, tem milhões de temas aí pra gente conversar. Mas eu acho que nessa primeira conversa assim, bastante interessante que a gente teve. Eu pedi para que você depois passe os dados para que as pessoas possam te encontrar, que acho que tem bastante gente interessada nas propostas que você tem para oferecer. Né? É uma questão que eu abordo bastante com os pacientes, a qualidade do básico que a gente deveria fazer com a gente, que é se alimentar direito, inclusive depois ter um sono bom, mas a alimentação também vai interferir no sono, então também tem uma relação com isso, né? Para poder melhorar as condições não só de saúde, mas de saúde normal também, né? Sim. A gente se alimentar corretamente também vai melhorar. Só quem tá muito estressado, se sentindo cansado pela rotina de trabalho e tudo mais, também vai interferir, né? Sim, com certeza, né? Desempenho físico, desempenho, né, na atividade física, né? Às vezes é isso, né? O excesso de carboidrato vai aumentar esse estresse, né? As pessoas acham que não tá relacionado. Vai aumentar essa baixa energia, né? E geralmente a gente vai pra isso, pro doce, a gente vai pra gordura saturada, carboidrato, né? Que vai aumentar. Então, é realmente é um tema que tem muito pra gente conversar, mas eu acho que se a gente se atentar a olhar pra nutrição como algo muito mais inclusiva, acho que a gente consegue melhorar um pouquinho a nossa relação com ela. A gente consegue melhorar um pouquinho, não olhar pra ela com algo muito assim
eu preciso fazer dieta para lidar bem com ela. Eu preciso seguir esse plano para lidar bem com ela. Eu preciso pesar tudo para lidar bem com ela. Exato. Eu preciso saber o que eu gosto de comer. Eu preciso saber os horários que eu preciso comer, que cada corpo fisiologicamente vai ter um horário também ali. Eu preciso saber a minha rotina, eu preciso saber tudo isso. E aí eu preciso ir criando ao longo do tempo. Não é um mês, não é 2 meses que eu vou conseguir fazer isso. Mas estruturando novos hábitos para que eu consiga também manter eles. Exato. E que eles me deem também paz. Né? Eu falo que se for um sofrimento muito grande... Daí você não mantém também, né? Não é saudável. Exato. Vai se manter como algo saudável. Que é o que eu falo sobre exercício, né? Você vai ter que encontrar um exercício que você tenha vontade de no outro dia você voltar a fazer. Sim. Eu acho que a alimentação também é por aí, né? Sim. Porque não adianta falar, não, tem que fazer exercício, vai fazer um exercício, você odeia fazer. E depois de amanhã você já não faz. Faz hoje, faz amanhã, depois de amanhã você não faz. Isso é verdade. Você come essa dieta hoje, amanhã depois de amanhã você não faz mais. Né? Então, é algo que você consiga manter sempre, né? Com certeza. Tá joia, querida. Muito prazer. Obrigada a você.